CNPq tem sido um forte parceiro e vislumbramos nessas chamadas do edital universal submeter uma proposta resultante de uma pesquisa já desenvolvida há mais de 10 anos. Inicialmente, como pesquisa básica, estudar o comportamento de agrotóxicos no ambiente, principalmente quanto aos efeitos tóxicos, foi o objetivo. A gente tem algumas relações interessantes no setor agrícola e para manter a produtividade, os agrotóxicos têm sido necessários. Porém, os efeitos negativos, eles acabam afetando os alimentos e o meio ambiente. O que nós avaliamos foi a capacidade que plantas têm de diminuir resíduos. Isso é conhecido como fitorremediação, bastante utilizada no setor de mineração, para diminuir metais pesados, e agora, como inovação, a gente traz para diminuir os resíduos tóxicos de agrotóxicos que chegariam em organismos não-alvo, principalmente nos recursos água e solo. Foram 3 principais experimentos. No primeiro, o objetivo era encontrar plantas que pudessem se desenvolver bem em áreas com resíduos de herbicidas persistentes como o diclosulam. O objetivo dessa pesquisa foi selecionar espécies vegetais para serem utilizadas em programas de fitorremediação e que tenham o potencial de produzir bioetanol de segunda geração. Conseguimos selecionar 4 espécies vegetais que atenderam a estes quesitos. Para executar essa pesquisa, foi necessário criar uma rede de parceria que envolveu a participação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, a Universidade Federal Rural do Semiárido, Campus Mossoró, o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista e a Universidade Jaén, na Espanha, onde tive a oportunidade de fazer um intercâmbio científico, conhecido como doutorado de sanduíche. Então aqui nessa área experimental, a gente testou com culturas de inverno, então a gente usou a aveia preta, a ervilhaca, o nabo, o tremoço e um mix dessas culturas para avaliar se elas fitorremediavam o solo contaminado com o herbicida Spider. Então, algumas dessas coberturas conseguiram descontaminar mais, outras menos, mas tivemos um resultado interessante que houve uma despoluição, uma descontaminação desse solo contaminado com o herbicida diclosulam. Essa área em que estamos foi utilizada pelo Dr. Cícero Teixeira Silva enquanto aluno de doutorado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Essa parceria entre a universidade e o Instituto Federal proporcionou que no projeto fosse adquirido materiais de irrigação e insumos para a instalação do experimento e permitiu que os estudantes do Instituto Federal, especificamente do curso de agronomia, pudessem se envolver na pesquisa, auxiliando nas avaliações que o Dr. Cícero efetuava na área. Olá, sou Daniel Valadão, sou professor e pesquisador da Universidade Federal Rural do Semiárido e fui um dos colaboradores do projeto coordenado pelo professor José Barbosa dos Santos. E aqui na universidade nós fizemos parte das análises de resíduo de herbicida dos experimentos que foram realizados nas várias regiões do país. As amostras coletadas nessas regiões foram avaliadas também quanto à capacidade de produção de bioenergia em parceria com a Universidade de Jaén, na Espanha. O segundo experimento avaliou os resíduos dos herbicidas móveis. Apesar da hexazinona ser escolhida para a pesquisa, outros herbicidas que já foram encontrados em rios e lagos como contaminantes foram estudados. Espécies de macrófitas que crescem nas águas foram pesquisadas pela capacidade de extração de resíduos nos rios e lagos. O trabalho com as árvores foi o mais difícil, pois a equipe de pesquisadores e discentes do projeto acompanhou por 3 anos a capacidade das plantas em receber resíduos do lençol freático contaminado, medindo quantas raízes eram eficientes em degradá-los. Nós procuramos avaliar espécies arbóreas e espécies arbóreas que tivessem raízes profundas, densas e que tivessem a capacidade de capturar e também de metabolizar o resíduo desses herbicidas antes que eles chegassem aos cursos d'água. O terceiro experimento envolveu a biotecnologia por meio do sequenciamento genético da rizosfera das plantas.
A pesquisa verificou que micro-organismos associados às raízes ajudam no processo de descontaminação, sendo identificadas novas sequências genéticas que podem ampliar os estudos de biodegradação de agrotóxicos e potencializar o uso da fitorremediação. E os nossos resultados foram muito satisfatórios. Nós encontramos algumas espécies de micro-organismos contendo genes de degradação de atrazine que ainda não tinham sido encontradas na literatura. Mais importante do que os resultados obtidos foi a formação de recursos humanos. Nós tivemos vários alunos de graduação e pós-graduação envolvidos no projeto. Eu destaco 3 teses que se relacionaram diretamente aos resultados e que permitiram aos docentes um contato direto, né, com a pesquisa e o aprimoramento de uma pós-graduação feita numa universidade que possui um laboratório em campo bastante interessante. Eu queria dizer que ter feito o doutorado foi uma grande oportunidade na minha vida, que acabou me abrindo outras portas, como, por exemplo, ter feito parte dessa pesquisa na Universidade de Jaén, na Espanha. E eu vejo todo esse processo de doutorado, esses anos todos, como um facilitador mesmo para que eu me estabeleça no mercado de trabalho. Nós tivemos que vencer muitos obstáculos, o que nos exigiu a formação de uma equipe multidisciplinar, com engenheiro florestal, agrônomo e também biólogos. E essa capacidade de resolução de adversidades proporcionada pelo período de doutoramento é que foi providencial para o meu crescimento pessoal e profissional. Fazer meu doutorado em uma universidade pública e com o aporte de uma bolsa de estudo foi fundamental para ter sossego para estudar e pesquisar. Esse doutorado mudou profundamente a minha vida pessoal e profissional. Acredito que os resultados obtidos contribuem para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira.